Caríssimos alunos, o meu nome é Jorge Santos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Esta aula é 12º ano e vai ser sobre limite de uma sucessão pela definição. Vamos rever, portanto, como se prova que uma sucessão tem limite ou que o limite é mais ou menos infinito. Depois temos os teoremas de comparação, que já é matéria do 12º ano, e o teorema das sucessões enquadradas. Falta aqui um S. Então, vamos recordar então o ponto 1. Okay. E vamos pôr então aqui o limite, portanto, o conceito limite de uma sucessão, o índice n igual a 1a, e agora vamos ao limite pela definição. Não é muito normal sair em exame o limite pela definição, mas a gente nunca sabe. Portanto, qualquer que seja o n pertencente aos números naturais, existe uma ordem n maior ou igual a p, tal que módulo do n menos o limite, que é o a, menor que delta. Ok. Ou seja, existe uma ordem a partir do qual o índice n, portanto isto é a mesma coisa que está a dizer que o índice n pertence à vizinhança delta do A. Okay? Ou seja, o índice n, portanto, à medida que a dimensão da amostra aumenta, portanto, a sucessão vai ficar a pertencer ao intervalo A menos delta, A mais delta. Ok. Só mesmo com a resolução do exercício, vamos considerar a sucessão então. Portanto, vamos pôr aqui, considera a sucessão, o índice n igual a 1 sobre 4n mais 2. Ok, e vamos provar então pela definição que o limite desta sucessão é zero. Portanto, prove pela definição que limite do índice n é igual a zero. Okay. Então, pegamos na solução, vamos então colocar a solução menos, em módulo menos o seu limite. Portanto, ficamos com o índice n menos 0 menor que delta. E agora vamos colocar no local do índice n a sucessão 4n mais 2. Ou seja, estamos a provar que, ou queremos provar que, há uma ordem a partir da qual, portanto, a diferença entre a sucessão, o valor que a sucessão assume nessa ordem, e o zero é um número muito pequenininho. Portanto, o delta é um número tão pequenininho quanto a gente queira. Menor que delta. Pronto, agora vamos ter que tirar os módulos, mas temos de ter cuidado para termos a certeza se isto é sempre positivo. Não se esqueça que estamos a lidar com números naturais. Os números naturais começam no 1. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isto é sempre positivo. Portanto, 1 sobre 4n mais 2 é sempre positivo, portanto não precisa de módulo. Então fica 1 sobre 4n mais 2 menor que delta. Ok? Portanto, é sempre positivo. Vamos então continuar e agora vamos resolver isto em ordem em n. Ok? Em ordem em n. Se nós conseguirmos provar que existe uma ordem a partir da qual isto se verifica, está provado pela definição. Então, o que é que vamos fazer? Vamos então
ficar com 1 menor que, e então agora passamos a multiplicar e ficamos com 4n delta mais 2 delta. E isto simplesmente podemos fazê-lo porque isto é sempre positivo, porque não troca a ordem do sinal, porque se por acaso se isto fosse negativo, que nunca é, porque é em módulo, mas se por acaso estivéssemos a lidar com um valor negativo, se a gente multiplicasse por aqui, portanto, poderia trocar o sinal. Portanto, cuidado, não vai acontecer nunca isso, porque isto é positivo. Okay? Agora vamos resolver em ordem n. Portanto, vamos virar ao contrário. Portanto, 4n delta mais 2 delta maior que 1, certo? E o objetivo agora é resolver em ordem n. Portanto, ficamos com 4n delta maior que 1 menos 2 delta. E agora, o delta é sempre também um número positivo. E como tal, o delta funciona como uma distância, também é a distância ao limite, que é tão pequenina quanto eu quero. A distância pode ser 0,01, ok? Então é sempre um número positivo e pequeno. Portanto, vamos ficar com n maior que 1 menos 2 delta sobre 4 delta. Ou seja, a partir da ordem em cima desta, que está aqui, portanto, se eu fixar um delta, que é uma determinada distância ao limite, que é chamada vizinhança, por uma determinada vizinhança, que nós vamos fazer agora um exercício, eu consigo sempre uma ordem a partir da qual os pontos da sucessão, ou os valores da sucessão, vão estar dentro dessa tal vizinhança. Vamos ver então uma situação. Determina, portanto, isto era este pontinho que está aqui, agora mais um exercício, que é por própria definição, e agora imagina que eu quero saber, determina, portanto, a menor ordem a partir da qual módulo de 1 sobre 4n mais 2 menor que 0,005, ok? Portanto, a partir de que ordem é que os termos da sucessão estão tão próximos de zero que ao fim e ao cabo a distância ao zero não está aqui menos zero, mas é como se fosse a distância ao zero é inferior a 0,005. Ora, eu iria fazer isto substituindo o delta por 0,05, estão a ver sempre aqui 0,05, 0,05, sempre, ao fim e ao cabo é só chegar aqui ao fim e substituir o delta por 0,05. Deixem-me focar isto um bocadinho melhor. Ok, então vamos lá substituir no final. Então a ordem é n maior que 1 menos 2 vezes 0,005 sobre 4 vezes 0,005. Vamos pôr isto na máquina e a máquina vai nos dizer a partir de que ordem. Por aqui na máquina. Portanto, abrir parênteses, 1 menos 2 vezes 0,005 divido por abrir parênteses 4 vezes 0,005. Faço as contas e diz-me 99 sobre 2, ou seja, 49,5. 49,5. Então, se é o n maior, então o nosso P, ok? Portanto, uma ordem n maior ou igual que P, portanto, tem que ser 50. Portanto, P igual a 50. Ok? Vamos então ver o que é que acontece se nós substituirmos a sucessão pela ordem 49, portanto o termo da ordem 49 e o termo da ordem 50. E vamos ver que o termo da ordem 49 vai distar de 0 mais de 0,005, enquanto que o termo da ordem 50, se calhar, ou com certeza já estará, não é, muito próximo de 0, tal que a sua distância a 0 já será inferior a 0,005. Então vamos ver o termo da ordem 49, o 49, a máquina que faça as contas por nós, é 1 sobre 4 vezes 49 mais 2, ok? E vamos preparar já aqui o 50, que é
igual a 1 sobre 4 vezes 50 mais 2. Ok? Vamos ver aqui. Portanto, 1 dividido por abrir parênteses 4 vezes 49 mais 2. Ok? Isto dá vezes 10 levantado a menos 3. Então o que é que a gente vamos pôr? Vamos pôr 3 casas decimais. 1, 2, 3 casas decimais. 5, 0, 5. E vamos pôr aproximadamente igual também. 5, 0, 5. Como estão a ver, a distância ao zero é superior a 0,005. Portanto, a ordem 49 ainda não está na vizinhança que nós pretendemos. Mas a 50, que eu agora vou pôr aqui na máquina e vou pôr por 50, e já está. Portanto, é 0,00, vamos pôr aqui assim, aproximadamente 0,00495. Ok, a distância ao zero, que é o limite, já é inferior a 0,005. E por mais pequenino que eu estabelecesse o delta, haveria sempre uma ordem a partir da qual todos os termos da sucessão iriam ficar, não é, na proximidade zero, com distância ao zero inferior a 0,005. Ok? Não sei se deu para perceber. Se fizessem a ordem 51 e cada vez ia estar mais próximo de zero, portanto, este valor da sucessão. Portanto, a partir daqui a sucessão vai crescendo e vai tendendo para zero. Ok? Portanto, este valor aqui é tão pequeno quanto se queira. E isto é uma das questões que costumam fazer mais 11º ano, tá? Mas isto foi para recordar. Agora vamos ver quando o limite é mais infinito. Okay? Normalmente são as definições, provar os limites pela definição, que nós nos esquecemos mais. Okay? Então vamos lá ver. Provar que, não sei se eu estou a pôr a vermelho, estou. Provar que o índice n é, e agora, um infinitamente grande positivo. Ok? É e pela definição, infinitamente grande positivo. Infinitamente grande positivo. Pronto. Então, pela definição, eu provo qualquer que seja o n pertencente aos naturais, também vai existir uma ordem n maior ou igual que a p, portanto vai haver uma ordem a partir da qual isto se vai verificar, em que o índice n é maior que L. Portanto, este aqui pode aqui assim, representa um número grande, ok? O L é um número tão grande quanto eu queira. Se L é um infinitamente grande positivo, significa que a solução vai tender para mais infinito. Então, qualquer que seja o L que me deem, eu consigo sempre uma ordem a partir da qual a solução é maior do que esse limite. E pronto, e mesmo que eu seja teimoso e comece a dizer, digo que isto é 9.000, eu consigo uma ordem a partir da qual a solução está acima de 9.000. 9 milhões, consigo sempre uma ordem a partir da qual a solução é superior a 9 milhões. E por isso, se eu conseguir sempre uma ordem acima da qual, não é, a partir da qual a solução está acima disto, por maior que seja o L, existe sempre, ao fim e ao cabo, um termo da solução que é superior ao L e prova-se que ela é infinitamente grande positivo. Vamos lá pôr aqui um exemplo. Prove que, portanto, exemplo, prove que, isto é 11º ano, mas consta dos livros do 12º para uma espécie de revisão. Prove que o índice n igual a 2n menos 3 sobre 5 é um infinitamente grande positivo. Se quiserem, tente para mais infinito, para não perdermos muito tempo. Para mais infinito, mais rápido. Ok? É verdade, porquê? Porque nós temos uma fração, a parte de baixo é uma constante, e o 2n, o n vai estar sempre a crescer, e nunca mais acaba. Isto tende para mais infinito, nós sabemos fazer os limites, não é? 11º ano, o limite isto é mais infinito. Mas isto é mais chato, porque eu tenho que provar pela definição. Não é? E normalmente, 12º ano, nós não utilizamos tanto a definição, nós dizemos logo que este limite é mais infinito, porque vamos calcular limites mais complicados do que isto está aqui, mas pronto, faz parte do programa, portanto compete a nós vemos isto. Então, vamos lá escrever a definição, qualquer que seja o n pertencente aos naturais, existe, aqui pus 2 pontinhos, depois aqui uma vírgula a mais, deixem-me tirar esta vírgula, aqui não, é os 2 pontinhos que é para tirar.
vírgula, qualquer que seja o n pertencente aos naturais, vírgula, existe uma ordem n maior ou igual que p, tal que, agora substituímos aqui a sucessão por 2n menos 3 sobre 5 maior que L. Portanto, já não escrevi o índice n maior que L, como se estivesse a resolver num teste ou num exame, deveria pôr a definição e depois é que substituía. Ok, agora vamos resolver novamente em ordem a n. Ok, então vamos lá passar. O 5 é positivo, posso passar perfeitamente para o outro lado e fico com 2n menos 3 maior que 5L. Pronto, e agora não sei se me deixam, mas eu vou fazer em duas partes. O menos 3 passa para o outro lado para positivo. Mais 3, e agora o 3 é positivo, não vai mudar, o 2 é positivo, não vai mudar de sinal, se está a multiplicar passa para o outro lado a dividir. n maior que 5L mais 3 sobre 2, e cá temos a nossa ordem a partida igual, portanto os termos da solução são superiores ao tal L. Vamos dar aqui um exemplo. Caso L igual a 100, ou seja, qual a ordem a partir da qual os termos da solução são superiores a 100, ok? Qual a ordem a partir da qual os termos da solução são superiores a 100. Pronto. Em termos de definição, portanto, eu escreveria tal e qual como está aqui e punha o índice n maior que 100. Ora, em termos de demonstração, era só substituir o L por 100. O L por 100 é aqui no final, vou só substituir no final. Então, a ordem é n maior que 5 vezes 100 mais 3 sobre 2. Ok? Eu vou pôr aqui, pronto, eu podia fazer de cabeça, é 503 sobre 2. Mas não interessa, vou pôr aqui, não me quero enganar em nada. 251,5. Portanto, equivale n maior que 251,5. 251,5. Então o que nós vamos ver é que o termo de ordem 251 ainda não é maior que L, mas o termo de ordem 252 já está. Então o nosso P é o tal 252, que é a ordem a partir da qual os termos da solução. Por isso está aqui o n maior ou igual que P. O P é o 252. Vamos fazer então o índice 251, e quase vos garanto que é inferior a 100, e o 252, que já vai ser, vos garanto, superior a 100. Ok? Então a nossa solução é 2 vezes 251 menos 3 sobre 5, e aqui vai ser 2 vezes 252 menos 3 sobre 5. Portanto, 2 vezes 252, vou pôr aqui um parênteses para aproveitar. 2 vezes 251 menos 3 dividido por 5, ok? E cá está, dá 99,8, portanto não chega ainda ao L, não chega ao 100, 99,8, mas este já vai ultrapassar. Okay. E já temos 100,2, ok? Portanto, cuidado também com aquelas questões em que podem perguntar quantos termos da solução são inferiores a 100, ok? E então era através daqui que eu via quantos termos é que são inferiores a 100. Eu sei que a partir da ordem 252 eles são superiores a 100, ok? Então quantos termos são inferiores a 100? 251. Todos os termos abaixo da ordem 251, inclusive, não é? São inferiores a 100. Portanto, cuidado que a pergunta pode ser a contagem do número de termos que são, neste caso, só inferiores, porque superiores não. Então, e quantos termos são superiores a 100? São infinitos, ok? Porque isto vai dar sempre, a partir de agora, vai dar sempre um número maior que 100. Então agora vamos fazer o mesmo. Eu vou aqui encolher-me para ver se fica tudo aqui. Vamos provar que o índice não é efetivamente grande, mas negativo, está bem? Provar
que o índice n é um infinitamente grande negativo. Infinitamente grande negativo. Portanto, e aqui é qualquer que seja o n pertencente aos naturais, portanto existe depois uma ordem n maior ou igual que p, ok? Em que o índice n é menor que menos L, ok? É menor que menos L. Então vamos dar aqui um exemplo. Prove que enganei. Já ponho o prove. Prove que, vamos aqui à solução, o índice n igual, e aqui um exemplo é 1 menos raiz de n, por exemplo, 1 menos raiz de n tende para menos infinito. Claro que a gente sabe que tende para menos infinito porque raiz de n, quanto maior o n, maior vai ser o número que está aqui assim, certo? E isto vai tender para menos infinito, só que eu infelizmente quero provar isto pela definição. Ok? Então, vamos substituir o índice n por 1 menos raiz de n. Ok? Então ficamos com 1 menos raiz de n menor que menos L. Temos que resolver isto em ordem a n. Cuidado que agora vamos ter negativos aqui, então o 1 passa para o outro lado, menos raiz de n, menor que fica menos 1 menos L, mas agora a gente vai multiplicar por menos 1 ambos os lados, e quando multiplicamos por menos 1 ambos os lados, o sinal vai trocar, certo? Portanto, e ficamos com raiz de n maior que 1 mais L, ok? E agora ambos são positivos, como é que nós acabamos aqui com a raiz? E levamos ao quadrado ambos os termos, sempre com a garantia de que o L é um número positivo, está bem? Ou 1 mais L é um número positivo, certo? Okay. Portanto, então ficamos com n maior que 1 mais L ao quadrado. 1 mais L ao quadrado. Okay. Pronto, e então agora podemos fazer, portanto, esta é a ordem a partir da qual os termos da solução, portanto, ficam abaixo do tal menos L. Okay? Então, vou perguntar aqui qual a ordem a partir da qual os termos da solução são menores que menos 100. Os termos da sucessão são inferiores a menos 100. Então, o que nós fazemos aqui é simplesmente substituir o L por 100, ok? Substituir o L por 100, aqui é por 100, por 100, por 100, aqui é por 100. Então diz-me assim, n maior que 1 mais 100 ao quadrado, portanto L igual a 100, ok? Vamos lá ver se isto então funciona. Tem que funcionar. Vamos pôr então 101 ao quadrado, 101 ao quadrado, que dá 10.201, ok? 10.201. E então vamos ver o que é que acontece quando a gente fizer o de 10.201, ok? Que ainda não vai ser inferior a menos 100, porque é só acima, vamos ver, e o de 10.202, ok? Vamos ver, então. Ora, vamos então colocar na nossa solução 1 menos raiz de 10.201. E vamos lá ver quanto é que isto está aproximadamente igual. 1 menos raiz de 10.201. Ok? Isto dá exatamente menos 100. Ok? Eu pus aproximadamente igual, não sabia quanto é que ia dar, mas dá igual a menos 100.
mas eu quero que os termos da sucessão sejam menores que menos 100, e este não dá, ok? Portanto, a ordem tal P, a ordem P, vai ser 10.202. Cá está. Então agora vou fazer 1 menos raiz de 10.202. E a partir daqui vai dar tudo inferior a menos 100. Ok? Bem, podem experimentar o 10.203, 10.204. Vamos lá pôr aqui na máquina. E temos então menos 100, 005. Ok? Menos 100, cá está. Já é inferior. Não se esqueçam que estamos a lidar com números negativos. Ele está mais distante da origem, este. 005. Ok? E pronto, e concluímos então o primeiro ponto, que é revisões do 11º ano, sobre então os limites das sucessões, provar que o limite da sucessão é um número concreto, portanto será esta a definição, provar que é um infinitamente grande positivo, ou provar que é um infinitamente grande negativo. Não esquecer que este aqui também tem uma designação particular, que é quando é igual a zero, a gente diz que é um infinitésimo. Prove que, por definição, que o limite do índice n é zero, ou seja, é um infinitésimo. Não esquecer, é um infinitésimo. Não esquecer também que situações se põem, e vou pôr só aqui alguns exemplos, vou pôr aqui umas notas, portanto vou pôr aqui umas notas, ok? Imagina que eu estava a tratar quando eu estou a fazer o limite de uma sucessão qualquer, por exemplo, n sobre 4n mais 2. Portanto, aqui o limite desta sucessão é 1/4. Eu não sei se vocês recordam que o que interessa é o termo do maior grau, o outro não interessa. Portanto, era igual a 1/4. Então é n menos 1/4, ok, menor que delta, correto? Então não se esqueçam que aqui teríamos de reduzir ao mesmo denominador, ok? Portanto, aqui fazíamos uma redução ao mesmo denominador para depois tirarmos os módulos. Portanto, isto são só conselhos. Outra situação, portanto, podia acontecer, já depois de eu fazer a sucessão menos o seu limite, eu podia chegar a uma situação de, por exemplo, 1 menos n, ok? 1 menos n menor que delta, ok? Então, 1 menos n, reparem que o n só podia assumir valores a partir de 2, ok? Porque o n igual a 1 não dava. Como tal, portanto, esta sucessão só estaria definida a partir de 2, 3, 4, 5, o 1 não estaria definido. Mas como é que eu garanto, para não criar essa situação, para ela estar definida, eu vou pôr aqui antes, por exemplo, menos 1 menos n, ok? Por exemplo, pronto, assim já está definida para o n igual a 1, 2, 3, e assim já é a sucessão, que a sucessão é uma correspondência entre os números naturais e os números reais, e assim temos a certeza. Então, mas como é que eu tornava isto positivo? Isto é sempre negativo, então para tornar positivo, simplesmente, para tirar o módulo, o que eu faria era simplesmente fazer o simétrico, ok? Ficava 1 mais n, menor que delta, ok? Portanto, não esquecer isto. Outra situação é, por exemplo, quando temos menos 1 levantado a n sobre n, por exemplo, imaginem que temos o módulo menor que delta. Nós sabemos que para o n par dá positivo, para o n ímpar dá negativo, e como tal, como é em módulo, nós ficávamos só com o positivo, que era o 1 levantado a n, portanto, ficávamos só com 1 levantado a n sobre n, mas 1 levantado a n dá sempre 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, n vezes, e seria igual a 1, portanto era 1 sobre n menor que delta. Ok, portanto isto são alguns exemplos de como tirar os módulos, ok, e garantir que o número dá sempre positivo. Bem, vamos agora ver o ponto 2, que é os teoremas da comparação 2. Isto já é matéria 12º ano, teoremas da comparação. Eles são 3, eu vou apresentar um de cada vez com o devido exemplo. Okay, então vamos para o primeiro, portanto este aqui, primeiro de todos, ok? Portanto, temos de ter duas sucessões convergentes, portanto vamos por assim, sejam o n e Vn duas sucessões convergentes, portanto sucessões convergentes. Eu vou esquematizar, portanto, temos sucessões convergentes,
E se a partir de certa ordem, o índice n for menor ou igual que v índice n, portanto o índice n é mais pequenininha, v índice n é maior, então implica que o limite de o índice n, que é mais pequenina, há de ser menor ou igual que o limite de v índice n. Bom, então agora vamos a um exemplo. E vamos aqui considerar então duas soluções. Portanto, temos aqui a solução u índice n igual a n mais 1 sobre n. E v índice n igual a 2n sobre n mais 10. Então, primeira questão. Portanto, determina a ordem a partir da qual, porque isto não é necessário a sucessão ser sempre maior que a outra. Não, é só a partir de determinada ordem é que necessita de se verificar esta tal desigualdade que aqui está. Ok? Não é sempre. Uma sucessão não tem que ser sempre maior que a outra, para os vários tempos. Não, é a partir de determinada ordem. E então, por isso é que a primeira pergunta é: determina a ordem a partir da qual o índice n é menor ou igual que v índice n. Portanto, determina a ordem a partir da qual o índice n menor ou igual a v índice n. Portanto, isto será a primeira. Então vamos aqui efetuar e vamos colocar aqui n mais 1 sobre n menor ou igual que 2n sobre n mais 10. E não se esqueçam que, como isto são números positivos, isto é sempre positivo, não vai influenciar o sinal que está aqui e podemos perfeitamente reduzir ao mínimo. Vamos primeiro reduzir ao denominador, que é para fazer as coisas como deve ser. Portanto, e podemos, e não vai haver qualquer alteração de sinal, porque estamos a multiplicar tanto um lado como o outro por números positivos. E então ficamos com n mais 1 que multiplica n mais 10 aqui sobre n mais 10 menor ou igual que 2n ao quadrado, certo? 2n ao quadrado sobre n mais 10. Ok. Como isto são sempre números positivos, para este ser maior ou igual que este, basta que os de cima sejam, não é? Basta comparar os de cima, certo? Mas vamos resolver tudo sem perdermos por enquanto o denominador, está bem? Portanto, vamos fazer aqui a propriedade distributiva, portanto, n ao quadrado mais 10n mais n mais 10 menos 2n ao quadrado, está bem? Menos 2n ao quadrado, passamos para este lado, tudo sobre n mais 10 menor ou igual a 0. Agora vamos simplificar tudo e ficamos com menos n ao quadrado mais 11n mais 10 sobre n mais 10 menor ou igual a 0. Ok? Ora, nós sabemos que n sobre n mais 10 é sempre positivo, não é? Correto? Então, como é sempre positivo, basta que este seja menor ou igual que 0. Portanto, isto equivale a menos n ao quadrado mais 11n mais 10 menor ou igual que 0. Ou seja, é uma parábola. É uma parábola que tem concavidade virada para baixo. Nós precisamos saber quais são, pois, os zeros desta parábola que está aqui. Portanto, temos que fazer a fórmula resolvendo. Podemos recorrer à máquina de calcular. Vamos por aqui um cálculo auxiliar. E vamos lá ver os zeros. Portanto, n ao quadrado mais 11n mais 10 igual a 0. Ok. E vou procurar aqui na máquina para ele me dar os zeros. Ok? Porque eu não sei se por acaso. Portanto, vou aqui à máquina, tenho aqui a máquina de calcular, vou aqui à equação,
vou à equação polinomial, grau 2, e vou pôr então o coeficiente aqui é menos n ao quadrado, mais 11n, portanto é menos 1, já está, 11 e 10. Ok, vou dar o Enter e a máquina dá-me. Portanto, vamos pôr por aproximação, n aproximadamente igual a 11, portanto são os dois zeros, 11,844, ou n aproximadamente igual a menos 0,844. Ok, tudo bem? Sei que a parábola tem concavidade virada para baixo, certo? E que se anula no menos 0,844, portanto que eu vou, por simplificação, pôr só menos 0,8, eu sei que aqui é o menos 0,8, e aqui por simplificação eu vou pôr 11,8 aqui. Eu sei que a parábola é negativa aqui e é positiva aqui. E eu quero que seja aqui menor ou igual a 0. Para ser menor ou igual a 0, não se esqueçam que eu estou com números naturais, e então a solução daqui, que eu vou pôr aqui um asterisco, não me interessa a parte negativa, porque não há números naturais negativos. Portanto, ela para ser maior ou para ser menor ou igual a 0, seria para cima, estão a ver, o n teria de ser maior ou igual ao tal 11,844, portanto, aproximadamente. Mas qual é que é o n? Qual é o primeiro n que é maior ou igual a este valor? Portanto, é o 12. Portanto, vamos lá corrigir aqui. Então, era para n maior ou igual que 12. Ou seja, a partir da ordem 12, a sucessão Vn é maior ou igual que esta. Vamos lá ver, então. Então, vamos lá fazer o U12. Ver quanto é que é igual. Ou seja, 12 mais 1 sobre 12. Ou seja, 13 sobre 12. Vamos ver quanto é que isto dá por aqui na máquina. Bem, ponho nesta máquina. Estava a ver a outra máquina mais pequena, porque esta para fazer aqueles cálculos é desnecessária. Portanto, 13 a dividir por 12 e dá 1,0833. Podemos pôr igual a 1,08 e pomos entre parênteses o 3. Eu já vou arriscar e vou pôr menor ou igual então ao V12, que é igual a 2n, 2 vezes 12, sobre 12 mais 10, ou seja, 24 sobre 22, 24 a dividir por 22, e 24 sobre 1,09 aproximadamente. Estão a ver? Sim, senhora, está correto e é verdade. Ok? Então agora a pergunta B. A questão B. Justifique sem calcular os limites, portanto, justifique, vírgula, sem calcular os limites, desculpa, enganei-me. Justifique sem calcular os limites que limite de u índice n é menor ou igual que limite de v índice n. Ok? Agora é justificar sem calcular os limites que de facto o limite do índice n é menor ou igual que o limite de v índice n. Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que a partir de n maior ou igual que 12, o índice n é menor ou igual que v índice n. Logo, o limite de o índice n há de ser menor ou igual que o limite de v índice n. Ok? É o que nós sabemos. Portanto, este é o primeiro teorema dos teoremas da comparação. Agora já vamos recordar e vamos calcular o limite então de n mais 1 sobre n, e se lembrarem, o limite é sempre o limite do termo de maior grau. Isto é a mesma coisa que o limite de n sobre n, que é igual a 1. Ok? Portanto, isto é o nosso limite do índice n. E já agora o limite do v índice n, que é
2n sobre n mais 10, que é sempre o de maior grau, fica 2n sobre n, que vai dar igual a 2. E cá está 1 menor ou igual a 2. Ok? Proposição verdadeira. E já temos aqui este teorema. Próximo teorema. O próximo teorema será então agora o provar, portanto, que é um infinitamente grande positivo. Então, 3 não, é o segundo ponto, 2. Então o que é que tem? Seja, novamente, são dadas duas sucessões, o índice n e o índice n, portanto, dadas as sucessões, portanto, dadas as sucessões, o índice n e v índice n, vírgula, se limite de o índice n é igual a mais infinito e a partir de certa ordem o índice n é menor ou igual que o índice n, então implica limite de v índice n igual a mais infinito. Ora, como é que eu costumo explicar isto aos meus alunos? A partir de determinada ordem, a sucessão mais pequenininha é o índice n. Esta é pequenina, esta é grande, certo? Epá, mas se a partir de determinada ordem a pequenina tende para mais infinito, claro que o v índice n, que é maior que ela, também vai tender para mais infinito, obviamente. Porque se esta tende para mais infinito e esta é maior, esta ainda vai ser maior que ela, portanto também vai tender de certeza absoluta para mais infinito. Vamos lá a ver aqui alguns exercícios, portanto, de exemplo. Vamos ver aqui exercícios de exemplo. Vamos escrever então exemplo. E então vamos lá aqui ao primeiro. Vamos por assim. A. Calcule. Portanto, isto nos vai permitir calcular limites que de outra forma nós não conseguimos calcular. Tá? Calcule A1. Limite de 2n menos cosseno de n. n menos cosseno de n. Então, como é que nós fazemos isto? Começamos por dizer que, portanto, cosseno de n, portanto, qualquer que seja o n que nós coloquemos aqui, está sempre entre menos 1 e 1, certo? Ok. Como tal, agora, se eu fizer menos cosseno de n, claro que os sinais iam trocar, mas o simétrico continua entre menos 1 e 1. Ok? Só quando era positivo passa a negativo, onde era negativo passa a positivo, mas a variação continua a mesma. Quando eu acrescentar 2n menos cosseno de n, vou ter que acrescentar nos dois lados. Por se eu acrescento 2n, o impacto vai ser igual. Eu adicionei 2n a ambos os lados. 2n mais 1 e aqui tenho 2n menos 1. Ok? Então agora vamos lá ver os limites disto. Qual é o limite disto? Quanto é que será o limite de 2n menos 1? Então, o limite de 2n menos 1 é mais infinito, certo?
Correto? Então o que eu costumo pôr é, cá está, se a sucessão pequenina tende para mais infinito, ok, então quer dizer que esta sucessão que é maior, obrigatoriamente vai tender também para mais infinito. Então como limite de 2n menos 1 é igual a mais infinito, implica que limite de 2n menos cosseno de n, que é maior que esta, ok, vai tender também para mais infinito. Ok? E temos aqui uma. Vamos a outra. Portanto, A2 e limite de n ao quadrado mais cosseno ao quadrado de n sobre n menos 10 terços. Okay? Agora, como é que nós calculamos isto? Portanto, nós não conseguimos calcular este limite de forma normal, não era. Mas, através destes teoremas de comparação, nós vamos conseguir. E pronto, e vamos começar também pelo cosseno de n. Portanto, cosseno de n. E o cosseno de n está sempre entre menos 1 e 1. Agora vamos elevar ao quadrado o cosseno de n. E fica aqui entre 0 e 1, certo? Porque não fica entre 1 e 1, ok? Fica entre 0 e 1, passa a ser sempre positivo. Não se esqueçam que aqui vai de menos 1 a 1 e passa pelo 0, tá? Portanto, vamos ao quadrado, tá? Agora vamos acrescentar o n ao quadrado, de um lado e do outro. Então aqui ficava n ao quadrado mais 0, ou seja, fica só n ao quadrado. E aqui n ao quadrado mais cosseno ao quadrado de n. E aqui ficamos com n ao quadrado mais 1. E agora vamos dividir tudo por um número positivo, n menos 10 terços. Portanto, vamos dividir pelo número positivo, poderá ser aqui um número negativo, isto poderá ser um número negativo também, mas para o n grande, porque nós só estamos a lidar, não se esqueçam que é no mais infinito, ok? Porque a gente está a fazer o limite quando não dizes nada, quando não dizemos nada é o limite do infinito. Ora, quando o n é muito grande, isto vai ser um valor positivo de certeza absoluta, então não há problema nenhum, portanto eu posso dividir, sabendo eu, se eu quisesse podia pôr aqui uma condição, 10 terços é 3,33, ou o que é, podia dizer, olha, para o n maior que tanto, isto é válido para ser, dizia que era para o n maior que 4, pronto, então aí já, ou é para n maior ou igual que 4, e ninguém me descontaria nada, para n maior ou igual que 4, mas porquê é que eu estou preocupado com o 4? Eu estou a estudar o comportamento do infinito, ok? Portanto, n menos 10 terços, no infinito vai dar sempre positivo, então quer dizer que eu estou a dividir por um número positivo, e tenho sempre esta desigualdade, atenção que eu pus aqui uma igualdade, é uma desigualdade, aqui, n menos 10 terços. E agora é este limite que eu quero terminar. Porque se eu provar que o limite do mais pequenininho é mais infinito, este é mais infinito e este também. Ok? Agora, reparem, é isto que os alunos têm que perceber. Por exemplo, se eu provar que este limite é mais infinito, se o grande tende para mais infinito, o pequeno pode tender ou não. Tá? Por isso, eu para provar que é mais infinito, eu tenho que provar é que o mais pequeno tende para mais infinito. Portanto, este é que me interessa provar. Portanto, eu vou fazer o limite de n ao quadrado sobre n menos 10 terços e cá está, o limite é o limite do termo de maior grau, isto vai ser igual ao limite de n ao quadrado sobre n, vai dar o limite de n, que é igual a mais infinito. Então, se de facto este tende para mais infinito, estão a ver aqui, não se esqueçam que é limite, o limite é que tende para mais infinito, mas é como eu indico normalmente, se o pequeno tende para mais infinito, o maior tende para mais infinito. Cá está. Então, podemos assim dizer que se o limite deste é mais infinito, implica que o limite da nossa inicial, n ao quadrado mais cosseno ao quadrado de n sobre n menos 10 terços, é igual também a mais infinito. Porque se o pequeno tende para mais infinito, o grande também vai tender para mais infinito e este também. Vamos agora ver o de menos infinito e fazemos uma pausa. Ok? Vamos ver então o de menos infinito. Aqui o ponto seguinte.
Agora, dadas as soluções, dadas as soluções Vinciane e Vinciane, e o limite, neste caso do Vinciane, é igual a menos infinito, e a partir de certa ordem e a partir de certa ordem, o U índice n é menor ou igual que o V índice n. Ok? Então, se isto acontece, limite de U índice n é igual, depois vamos pôr aqui o U normal, U igual ao outro U, o índice n é igual a menos infinito. Ora, vamos proceder então agora de modo mais prático. É assim, se a sucessão grande tende para menos infinito, esta que é mais pequena ainda vai tender, ainda tem mais razões para tender para menos infinito porque é mais pequena que a outra. Está bem? Portanto, se a grande tende para menos infinito, a pequena tende para menos infinito. Ok? Mas já ao contrário não é verdade. Reparem, se a pequena tender para menos infinito, esta já pode tender para um número maior. Já podia tender para 0, para 1, para 2, para 3. Ok? Portanto, aqui eu tenho que sempre provar é que a grande tende para menos infinito, e se a grande tende para menos infinito, a outra que é mais pequena também vai tender para menos infinito. Tá? Vou só aqui melhorar aqui o n e vamos fazer já o exercício para fazermos o exemplo. Vamos lá aqui o exemplo. Portanto, vamos pôr aqui o exemplo. E vamos pôr então portanto calcula, e o A1 fazemos limite de menos n mais cosseno de n. Então começamos também com o cosseno de n. O cosseno de n está entre menos 1 e 1. Menos n cosseno de n, menos 1, menor ou igual que menos n mais cosseno de n. Portanto, é só somar menos n aos 3 membros, ok? Menos n mais 1. Pronto, e agora o que me interessa a mim é fazer este limite do grande, ok? É o limite do grande que me interessa. Isto é o n. Então, vou fazer o limite do da direita. Limite de menos n mais 1, claro, é limite menos n, que é igual a menos infinito. Ok, então cá está. Se o grande tende para menos infinito, obrigatoriamente o pequeno tende para menos infinito também. Claro que isto é os limites, ok? Por isso é que eu estou a escrever em baixo. Implica limite de menos n mais cosseno de n tende também é igual a menos infinito. Tá? Se o grande tende para menos infinito, o pequeno tende para menos infinito também. Já agora fazemos o outro também, só com um exemplo. Okay? Noutra aula pode-se fazer mais exemplos para ficarmos com tudo dado, que é para não partirmos a aula a meio, e ficamos com o último, que é o teorema das sucessões enquadradas. Okay? Vamos pôr aqui então, teorema das sucessões enquadradas. Teorema das sucessões enquadradas. Arranjar aqui um exemplo. Vamos lá ver. Então, se o n e Vn são
sucessões convergentes, com o mesmo limite e se agora uma nova sucessão wn verifica a partir de certa ordem, ou seja, vai ficar entre as duas, ou seja, o wn menor ou igual, portanto está entre a un e vn, portanto a partir de certa ordem ela fica enquadrada entre a un e a vn, portanto fica entre as duas, ok? Então, o que é que nós sabemos? Se esta sucessão tende para A, que é o nosso limite, e esta tende para A, então o que vai acontecer é que o wn também tende para A, porque vai estar no meio delas. Então, cá está, nós dizemos que o limite de wn é igual a A, ok? Vamos por aqui só um exemplo. Por exemplo, determina o limite de, imaginem, cosseno de n sobre 3n mais 1, ok? Bem, como é que nós fazemos isto que aqui? Vamos começar então por o cosseno de n, ok? E o cosseno de n vai estar entre menos 1 e 1. Depois, equivalente, eu não estou a pôr os equivalentes. Vamos dividir por 3n mais 1, que é um número positivo a partir de determinada ordem, e este será sempre positivo, o 3n mais 1, porque o n é um número natural, portanto podemos dividir perfeitamente por menos 1 sobre 3n mais 1 nos três membros, que as desigualdades mantêm-se inalteradas. Agora o que é que nós temos que fazer? Agora pelo enquadramento, nas situações anteriores nós só tínhamos que calcular o limite ou do maior ou do mais pequeno, não, agora temos de calcular de ambos. Ok? Então temos que fazer o limite deste e o limite deste. Então vamos lá fazer. Limite de menos 1 sobre 3n mais 1. Então, mas isto só interessa ao termo de maior grau, isto vai dar 0. Ok? Porque é 1 menos 1 sobre infinito. Ok? É 0. E o limite do outro, portanto, se quiserem, põe aqui, é menos 1 sobre mais infinito. Não é? E estou a dividir menos 1, isto vai dar 0. Ok? Até dá um 0 negativo, mas dá 0. E agora, limite de 1 sobre 3n mais 1. Olha, também dá 0. Ou seja, é 1 sobre mais infinito. Este aqui já daria 0 mais. Mas reparem, este tende para 0 e este tende para 0. Então, pelo teorema das sucessões enquadradas, o limite desta sucessão está entre este e este. Então, mas está entre 0 e 0, podemos pôr, então, limite de menos 1 sobre 3n mais 1 menor ou igual que limite de cosseno de n sobre 3 n mais 1 menor ou igual que o limite de 1 sobre 3n mais 1. Ou seja, aqui é 0 menor ou igual que este menor ou igual que 0. Então, se está entre 0 e 0, qual é o limite? O limite deste é obrigatoriamente 0. Ok, aqui é 0, tem que ser 0 obrigatoriamente, porque está entre 0 e 0. Portanto, assim, limite de cosseno de n sobre 3n mais 1 é igual a 0. Pronto, e temos aqui o exemplo desta matéria inicial do 12º ano. Agora, cabe a vós e a nós, se quisermos, fazermos mais exercícios. Eu costumo pôr assim, se este tende para 0 e este tende para 0, se o pequeno tende para 0 e o grande tende para 0, o do meio
também tende para 0. Ok? E ponho o implica para aqui e para aqui, como quem diz agora, implica dos dois lados. Pronto. Muito obrigado pela atenção, desejo a todos um bom estudo.